Presidente, pastor Oswaldo, demais membros da mesa, pastor Rogério, que prazer estar aqui. Prazer em ver os irmãos cantando tão bem. Isso é um milagre do céu. Eu digo milagre do céu porque onde vivi, para a gente juntar 10 pessoas para cantar um pouquinho a dificuldade. Me lembro que estava numa associação no sul do país de Gales. Eram 20 igrejas. Cada uma devia ter 3, 4 membros, 5 membros. Reunimos 6 pessoas para uma tarde. Isso é um milagre. Ver os irmãos cantando, louvando ao Senhor. Porque naquele país onde vivemos, as igrejas já morreram há muito tempo, pastor. Recentemente, 500 templos foram vendidos em Londres e foram convertidos em mesquitas, só 523 mesquitas. É da gente chorar. O seminário metodista, que era vizinho de minha casa, depois de uns 5 anos que tínhamos voltado para o Brasil, fechou. Na Grã-Bretanha temos 6 seminários batistas. O de Bristol, onde eu estudei, tinha 15 alunos, eu era o estrangeiro. O de Glasgow, talvez 9. O do país de Gales, 7. O de Manchester, uns 8. E o de Londres era o maior, que tinha aproximadamente 90, contando todos que lá faziam cursos diferentes e que estudavam por ministério mesmo, talvez 12 pessoas. Então, nós temos que dar graças a Deus pelo nosso Brasil batista, pelo nosso povo. Não é, pastor Heber? Dá graças a Deus. Porque o Brasil ainda é respeitado lá fora como a segunda força missionária. E a gente ora todo dia e pede ao Senhor. Quando eu via, pastor Heber, aquela situação, eu chorava. Templos muito mais bonitos que esse, pastor Rogério, vendidos para oficina, para pubs, para qualquer coisa, até para boate. E me lembro que na cidade de Coventry, um templo que dava uns 3 desses, na Segunda Guerra Mundial, as bombas caíram, derrubaram tudo, e eu não sei, é um milagre, é uma coisa muito extraordinária. Só o que não foi atacado era a mesa de ceia onde os irmãos estavam reunidos. O resto foi tudo por água abaixo. Então, parabéns aos irmãos da Associação Planície. Eu não tenho nem condições de estar aqui, vim por milagre de Deus também. Agradeço o convite. E hoje à noite nós vamos pensar um pouquinho nesse verso que serve como base para o nosso tema, porque eu tenho notado que às vezes a gente escolhe um verso e a gente esquece, passa o ano e a gente esquece. Tem que voltar à Escritura. Atos, o último versículo de Atos, capítulo 28, verso 31, que é a conclusão de uma palavra do apóstolo Paulo, que ele já tinha tido aquelas experiências maravilhosas lá, de ficar preso por um tempo, e aí agora ele vai dizer isso, pregando o evangelho, ou melhor, pregando o reino de Deus e ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo, com toda liberdade, sem impedimento algum. Vamos orar. Ó Deus, que esta palavra fale ao meu coração, ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, quando a gente vai na língua original do Novo Testamento, o grego, a gente encontra aqui nesse verso algumas riquezas. Riquezas que nem pensávamos. Em primeiro lugar, nós vemos aí a expressão pregando. Essa expressão, ela mostra como o evangelho pode ser anunciado em vários lugares. Pregando. E lá na capela do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, tem uma frase em grego, escrito assim, kerykson ton logo. Esse kerykson é
o que dá origem a esta palavra, o pregar. E é interessante que nós, então, vemos aqui essa pregação sendo incentivada a pregar o reino de Deus. Também ensinar. E aqui eu não sei quantos fizeram didática na faculdade, ou se já estudaram. Alguém já estudou didática aqui? Alguns professores queridos aí, não é? Que bom. Os heróis. Aqui, ensinar tem origem, e aqui está no gerúndio, é o didaskontas. Não precisamos saber grego, é só lembrar de didática, não é? E o reino de Deus, a gente já brincava com isso lá no seminário, ficava pensando, o que é reino de Deus? É basileia, em grego. De Deus é o theos, ou teu aqui no caso. Ensinando esse reino, pregando sobre esse reino. Então nós precisamos descobrir aqui o porquê a nossa Convenção Batista Brasileira escolheu esse verso. Precisamos entender que aqui está se tratando da melhor mensagem que pode ser anunciada à sociedade de hoje, que é considerada uma sociedade líquida, de acordo com um filósofo europeu. É uma sociedade que não temos base nenhuma mais para qualquer coisa. O texto nos traz essa afirmação, pregando o reino de Deus. E pregar o reino de Deus, nós precisamos ter muito cuidado, porque não estamos falando de um reino político, como aqueles da época de Jesus entendiam. Estamos falando de algo muito especial que Deus opera no coração de uma pessoa e que ajunta essas pessoas em igreja para que representem esse reino. Em primeiro lugar, eu quero pensar que para ensinar a mensagem do reino de Deus, nós precisamos de mestres cristãos. Dentro daquilo que Paulo já falou a respeito dos dons, daqueles que têm o dom de ensinar. E muitos dos nossos irmãos do passado ensinavam, como está em Atos 11, 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. O interessante ali é que eles ensinavam. Os apóstolos não perdiam tempo. Eles ensinavam a respeito de Cristo Jesus, a respeito do reino, em todo momento. Jesus mesmo ensinava. Quando nós olhamos para o seu ministério, e Lucas 24, 27 fala disso, ensinava através das parábolas. Ensinava aquelas pessoas que queriam chegar aos seus pés e saber que tipo de mensagem que ele trazia. Por isso, nós tivemos um livro publicado na JUEP há muitos anos, por J.M. Price, que ali ele descreve esse ensino de Jesus e chama Jesus o mestre por excelência. A pedagogia de Jesus é perfeita, meus queridos irmãos. Não é a pedagogia de Paulo Freire, que fala da educação bancária. Não. A pedagogia de Jesus é perfeita porque ela atende todas as necessidades dos seus discípulos, que na Bíblia nós podemos chamar de alunos. Não só Jesus ensinava, mas, como disse, os apóstolos ensinavam. E temos os exemplos de Priscila e Áquila em Atos 28 e 23. E fiquei impressionado com isso, porque às vezes a gente tem uma dificuldade em querer ensinar a palavra, e aqueles apóstolos estavam ali prontos para ensinar. E eu pergunto, o que nós estamos fazendo hoje em dia? Será que ensinamos a palavra? Quando há muitas igrejas já acabaram com seus departamentos de ensino, sua escola dominical ou coisas semelhantes, temos que voltar a ensinar a palavra. Temos que voltar a ensinar a respeito do reino de Deus.
temos que ensinar a respeito desse mestre por excelência, que é Jesus. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, eu estava lendo isso, e perguntaram alguma coisa a respeito do número dos discípulos, e um respondeu lá só 2, não sabia o resto. E outros pensaram que Sodoma e Gomorra eram marido e mulher. Verdade, está lá. Então nós precisamos ensinar a verdade, ensinar a palavra, ensinar esse reino de Deus. E às vezes a gente fica pensando que as pessoas vão atacar a gente sem a gente poder ensinar. Não. Marshall diz que os homens não são capazes o suficiente para impedir o progresso, a vitória do Evangelho. E nós somos convocados a ensinar abertamente, diz o texto, sem impedimento algum, a respeito desse reino de Deus. Também devemos ensinar que a mensagem do reino é para o mundo todo, não é só para um grupo de pessoas. Não é só para uma denominação. A mensagem do reino é ampla, vai além muros, vai além de nossas 4 paredes, vai além de nossas limitações. Ou, se quisermos uma linguagem mais missiológica, vamos lá em David Bosch, ele vai dizer que nós, se somos igrejas, temos que ser igreja para fora. E David Bosch, ao escrever esse tratado missiológico, logo depois que terminou de escrever, morreu. Ele era sul-africano. Igreja para fora, igreja que ensina para fora. E nós somos chamados para ensinar o reino de Deus, porque o apóstolo Paulo já destacou esse dom há muito tempo, em Efésios 4:11, quando diz: e ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, e ainda outros como pastores e mestres. Eu gostaria de dizer nesse verso aqui que nenhum desses nomes é para título. Tenho no Rio de Janeiro, na capital, um colega que deixou de ser pastor e virou apóstolo. Eu fui telefonar lá, a secretária: o senhor quer falar? Não é com o pastor, o senhor quer falar com o apóstolo. Eu falei: eu já não sei mais nada. Apóstolo não é título. Apóstolo no grego é aquele que é enviado para cumprir uma missão. Quando nós observamos isso, irmãos, que foi por designação de Deus, por obra dele, por misericórdia dele, que coloca nós todos mortais ainda, prontos para ensinar, eu diria, é um privilégio. Mas não é para a gente se sentir orgulhoso, dizer que a gente é melhor que os outros, não. Nem para a gente se vangloriar da oportunidade que a gente tem de conhecer a palavra de Deus, não. Tem que aprender e passar para frente. Tem que aprender e passar com um propósito especial. Qual é esse propósito? Efésios 4:12 responde: o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Minha mãe, ela estudou talvez 2 anos na escola. Sou lá de Alegre, se tiver alguma alegrência aqui, não é? Mas ela ensinou na escola dominical 30 e tantos anos, até morrer. Ela sabia textos e mais textos da Bíblia que me fazia vergonha. Era criança. E falava assim: vai decorar. Efésios 6, de 10 em diante, tinha que decorar. Vai decorar os 10 mandamentos? Tinha que decorar. E não tinha estudo nenhum. E ensinava para gente que já tinha até faculdade. Mas a Bíblia dela estava toda marcada. De tanto aquela mulher manusear a palavra, de tanto ela se envolver com a palavra, e ela queria que todos nós aprendêssemos da palavra. Eu confesso para todos aqui, o que eu aprendi não foi no seminário, não aprendi com ela.
E nós precisamos ensinar para ver as pessoas crescerem na fé, no pleno conhecimento de Jesus Cristo, à medida da estatura da plenitude de Cristo, como nos diz a palavra. Precisamos ensinar para que vejamos maturidade espiritual, evitando que pessoas se percam nas mais diversas doutrinas que aparecem hoje em dia. Vivemos um verdadeiro shopping da fé. Só batistas eu conheço mais de meia dúzia. Batista da Convenção Batista Brasileira, Batista da Convenção Batista Nacional, Batista Bíblico, Batista Regular, Batista Independente 1 e 2, Batista do Sétimo Dia e Batista Calvinista e Companhia Limitada. Isso eu conheço. Pode ser que tenha algum outro. E me impressiona isso, como as pessoas abandonaram o ensino da palavra. Nós falamos tanto da reforma protestante e nós estamos muito longe disso, porque às vezes gastamos 1, 2 horas discutindo numa assembleia e não deixamos 1 minuto para a palavra. Somos convocados a ensinar a mensagem do reino de Deus, olhando para os desafios atuais, utilizando toda e qualquer mídia. Toda e qualquer mídia. E-mail, Instagram, aplicativo, sei lá, tanto nome que tem, WhatsApp. Use isso para anunciar o reino de Deus. O pastor Israel Belo escreveu uma matéria dizendo que quando a gente sabe, quando a gente aprende a usar a mídia, aí a gente vai fazer bem aos outros, que a gente não deve perder essa oportunidade, não. Não adianta eu, como pastor, dizer, não pode usar celular na igreja. Não, não vai resolver nada. Tem que saber usar, tem que usar para o bem. Os nossos jovens não estão mais com Bíblia de papel na mão, não, meus queridos. Agora, tudo no Zap, é tudo no celular. Eu fiz uma experiência lá na igreja outro dia, eu falei, por favor, os irmãos que têm Bíblia no celular aí, olha, foi mais da metade. Eu fiquei escandalizado. Mas eu perguntei, vocês leem? Ah, nós lemos. Então, nós não podemos julgar fora essa oportunidade da mídia, do que nós temos em mãos. Os homens estão na televisão ensinando heresia, 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 e nós batistas dormimos no ponto. Cadê um canal de televisão batista nesse Brasil? Nós não temos. E eles ensinam heresia, 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 heresia. Eu fico pensando, meu Pai Celeste, e muitos irmãos de nossas igrejas, pelo menos da minha, vão lá e assistem. E ainda contribuem, é verdade. Porque me chega uma irmã, secretária da Escola Bíblica Dominical, estava dentro do Bradesco, e ela disse o seguinte, e que ela recebeu um dinheiro, queria dar uma oferta. Mas ela não estava lá com o número da conta bancária da igreja dela, então ela pegou não vou falar o nome por questão ética, de um desses programas, e ela pegou, anotou e entregou a oferta. Falei, minha irmã, e ela ainda me telefonou dizendo isso. Falei, não faz negócio desse não, minha irmã. Faz negócio desse não. Vai lá, bebe da heresia, ainda entrega oferta. Que isso? Onde nós vamos parar, meus irmãos? Mas, em segundo lugar, eu quero pensar que nós devemos ensinar o reino, a mensagem do reino de Deus para transformar vidas. Nós já aprendemos que temos que buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Esse reino, na linguagem de Daniel 4:3, é o reino sempiterno. Nós aprendemos, então, temos que buscar, em primeiro lugar, esse reino e a sua justiça, como ensina Jesus. Nós já aprendemos que a chegada desse reino foi anunciada por João Batista, lá em Marcos 1,15. O reino está entre vós. Nós já aprendemos da natureza desse reino, segundo Lucas 17, 20 e 20, que não é reino político, é espiritual. E nós já aprendemos, porque somos batistas, eu acho que eu não preciso preocupar com isso, há muito tempo, se alguém quer entrar no reino, tem que nascer de novo.
Não é isso mesmo? Não é isso mesmo? Tem que nascer de novo. O doutor Nicodemos não entendeu isso, coitado. O doutor Nicodemos, batendo papo com Jesus, mas eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer? Jesus deve ter dito para ele, doutor, que doutor? Toma jeito, doutor. Olha, doutor, não estou falando disso, nascer da carne, não. Estou falando de nascer do Espírito. Fecha as aspas, deixa o doutor Nicodemos lá pensando. Então, nós estamos aqui, anunciando essa mensagem do reino, transmitir, não é só transmitir conhecimento, mas ver vidas transformadas por Jesus. E os irmãos que são estudiosos aqui, se quiserem um livro que ajuda nisso, Hendricks, ele diz ensinando para transformar vidas. Nossa tarefa, irmãos, não é causar boa impressão com nossos ensinos, não, ou a quem ensinamos, não, mas é provocar naquelas pessoas um impacto. Não é convencer essas pessoas, mas levá-las ao entendimento que precisam mudar de vida. E a mudança de vida, se me permite, no grego, está ligada à expressão metanoia. Muda a mente, muda o coração, muda tudo. Então, para ensinar a mensagem do reino de Deus, eu devo ter no meu ser todo o desejo de que pessoas outras aceitem essa mensagem e que vidas estejam dispostas a obedecer os princípios, as normas, os mandamentos que esse reino traz. E essa transformação, meus queridos, acontece quando a pessoa compreende que se quer fazer parte desse reino, tem que ter experimentado aquela salvação que tanto nós prezamos, tanto nós queremos guardar. Eu não sei se aqui ainda assim, de primeiro, quando se entrevistava um candidato para o ministério, que era o concílio, perguntava assim, qual é a sua experiência de conversão e chamada? Não sei se ainda faz assim, as coisas estão mudando, eu estou até com medo, pastor. Mas a experiência de conversão, que se ele falar que não é convertido, não tem ordenação ao ministério. Tive o desprazer de reprovar um candidato noutra igreja, porque ele veio com uma filosofia, um linguajar totalmente fora do comum, e inventou aquela filosofia, coisa não tinha nada a ver com a Bíblia. Eu falei, meu filho, eu queria saber da sua experiência de conversão. E ele enrolou. Eu falei, então você está reprovado. E ficou com raiva de mim depois. Bem, nós precisamos voltar. Quando foi que aconteceu a sua conversão? Você se lembra? Ai, canta aquele ditoso dia em que aceitei do meu Senhor. Lembra? Tem gente que já esqueceu, meus irmãos. Aí nós chamamos para a igreja, queridos, alguém que matou, que roubou, que fez tanta desgraça, aí entrou esse mês para a igreja, mês que vem chama para dar testemunho. Aí ele fala todo o tempo da desgraça dele, se converteu no mês passado. Deu mais ênfase às desgraças do que à própria conversão. Eu nunca vi chamar um irmão que está na igreja, sei lá, 50 anos, para vir dar um testemunho. Todo mundo se engana com o testemunho. Mas eu quero dizer aqui, como eu aprendi com meus professores, o testemunho, a experiência, isso não é normativo. O que é normativo é a palavra de Deus. Devemos ensinar a mensagem do reino, meus irmãos, procurando colocar na mente das pessoas algo que nós temos confundido. Às vezes queremos que o Brasil seja um país evangélico. Eu quero, você quer. Mas o reino de Deus não está condicionado a esse termo, nem é condicionado a uma nação. É muito mais abrangente. Precisamos mostrar que existe uma dimensão intensamente espiritual, para usar a linguagem do comentarista Lennox. Então, vamos ensinar para transformar vidas, para ver vidas que estavam lá na droga, no pecado,
na ilusão, sendo convertidas a Cristo Jesus. Permita-me citar, a minha filha trabalha nas juntas de missões nacionais, com as Cristolândias. Ela já veio aqui em Campos, é Raniele Laurindo. E, meus irmãos, nós temos que orar muito por eles, porque vão lá na dificuldade. Um dia eu estou em casa, era 2h30 da manhã, mais ou menos, ela ligou. Falei, você está onde, minha filha? Estava lá naquela comunidade da Maré com a equipe. Ela falou, pai, eu nunca vi tanta droga e tanta arma. Alguém tem que ir ensinar que Cristo transforma a vida dessas pessoas. Quantos têm sido transformados que saíram da Cracolândia, de São Paulo, de outros lugares? Nós sabemos disso. E até aqui em Campos tem, não é? Então as pessoas são transformadas. Mas se nós não anunciarmos isso, como que elas vão saber? Tem que ensinar para transformar vidas. Em terceiro lugar, quero imaginar que nós devemos ensinar a mensagem do reino com lealdade total a Jesus. Porque ensinar depende da nossa lealdade a Cristo. Quando nós demonstramos que confiamos em Cristo como Filho de Deus, o Salvador, o Senhor, aquele que opera milagres, aquele que faz com que pessoas que estavam longe dele se tornem pessoas agora inseridas no reino. Ensinar a mensagem do reino é mostrar que esse reino de Cristo não é uma ameaça política para nenhum governo. Algumas pessoas têm medo de que Deus pode fazer. Mas nós não anunciamos um reino de medo, nós anunciamos um reino para que as pessoas abracem a fé e tenham a coragem de testemunhar do próprio Jesus. E nós sabemos que a palavra nos diz, o reino de Deus não é deste mundo. Lucas 22:38 mostra que o reino de Deus não era um reino terreno, com exércitos, que defendia o rei pela força. Não. Nada disso. Então, nós devemos ensinar com lealdade a Cristo Jesus. Ele é o meu rei, Ele é o meu Senhor, o meu Salvador. Cada um poder dizer isso. De primeira a gente cantava, tinha hino de melodia de vitória, não sei, eu pertenço ao meu rei, não é? Esses hinos assim. Mas hoje nós cantamos mais algumas melodias, desculpe os irmãos, não sei, aqui não acontece isso, só para lá. Algumas melodias mais assim, sabe como? Para satisfazer o meu ego, não é para exaltar Cristo Jesus. Outro dia eu tive que chamar a atenção de uma música que estava sendo cantada, porque era gente que eu tinha ligação. Estava lá até um cântico antigo. Espírito Santo move em você. Não move, não. O Espírito Santo habita em você. Paulo chega ao ponto de dizer, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Vejam os irmãos como o ensino é importante. Como o ensino é importante para que as pessoas tenham uma visão correta da palavra de Deus. Mas para isso a gente tem que ser leal a Jesus. O que eu ensino tem que estar em coerência com aquilo que Jesus deixou. Por exemplo, aqueles que tomam armas pela causa de Cristo não estão seguindo-o, mas desobedecendo-lhe, afirma John Lennox. Mostrando que o reino de Deus não se conquista com armas. Os muçulmanos saem matando todo mundo. Mas não, nós temos que levar a mensagem de esperança, de paz, de amor, para conquistar as pessoas. Mas nós devemos também ensinar a mensagem do reino enquanto é tempo, enquanto estamos aqui. A pergunta dos apóstolos foi interessante. Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Atos 1:6. E a resposta de Jesus nós sabemos qual foi, não é? Nós sabemos muito bem qual foi, Atos 1, 7 e 8. Ele lhes respondeu, não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua autoridade,
mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nós não podemos controlar o tempo, temos que aproveitar o tempo para anunciar o reino. Aprendi que nós não devemos nos preocupar nem um pingo com essa questão da restauração do reino, como estavam aqueles discípulos. Porque o reino já fora determinado pelo Pai. E Ele tem o controle do tempo e das estações. Ele tem o controle de toda a nossa existência. Nossa tarefa é, portanto, testemunhar para o mundo, sob o poder do Espírito Santo, como nos diz o texto aqui. Nós aprendemos que Jesus mesmo não restauraria o reino a Israel com ele como se fosse um rei ali, político, de forma alguma. Não. Ele agora vem para ser anunciado aos outros, para que tenham vida, e como ele diz, vida em abundância. E a restauração final do reino, nós sabemos que está por vir. O Senhor há de vir para restaurar todas as coisas. Sim, encontramos algumas fases aqui nesse ensino. A primeira delas fala de um reino espiritual, no qual se entra através do arrependimento de pecados e crendo em Cristo Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas e recebendo, portanto, vida eterna. Essa é a primeira fase. O reino, quando entra em nós, entra através dessa conversão. Sim. A segunda fase, nós sabemos qual será. É a fase quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Aí sim, há de consumar todo o reino. Todo o reino. Mas eu ainda quero pensar que nós não podemos ensinar sobre o reino de Deus a não ser sob o poder do Espírito Santo. Fui pesquisar nos nossos patriarcas batistas e fiquei impressionado. O diretor do Jornal Batista, Entes Minga, escreveu um livro, O Poder do Alto. Livro antigo, está lá na biblioteca do seminário, largado. Aí fui descobrir, ele falando, nós batistas precisamos do poder do alto. Eu falei, meu pai do céu, um batistão daquele falando isso, hein? Entes Minga. E ele analisa a palavra batismo como o ato principal da nossa entrada no reino. Ele analisa o que é estar cheio do Espírito, mostrando o gerúndio que acontece, é um ato contínuo. Ele vai mostrando que o beber do Espírito é estar muito ligado ao Senhor em oração, estudo da palavra. Eu falei, que coisa maravilhosa. Se queremos ensinar o reino, temos que ensinar sobre o poder do Espírito Santo. Um outro batista, William Edson Allen, que foi autor de A Harmonia dos Evangelhos. Ele escreveu um livro, meus queridos, eu fiquei impressionado. Exatamente sobre isso. Sobre a virtude, sobre o poder do Espírito Santo. E ele diz, agora uma análise histórica dos avivamentos no Brasil. E nesse livro, que alguém, infelizmente, lá no Seminário do Sul, roubou o livro. Eu fui lá procurar, não achei mais. Roubou o livro. Mas eu consegui, através de um pastor lá no norte. Nesse livro ele fala assim, nós precisamos do Espírito Santo para a hoje chamada MCM, era a Sociedade de Senhoras, para a juventude, para os seminários, para nós todos, nós precisamos. E, infelizmente, eu diria, com medo dos pentecostais, muitos de nós batistas riscamos o Espírito Santo de dentro de nossas igrejas. Claro que nós não vamos para os exageros,
mas também não podemos entristecer o Espírito, como nos diz a palavra. Não podemos entristecer a terceira pessoa da Trindade. Nós precisamos anunciar o reino sob o poder do Espírito, senão nós vamos anunciar do nosso saber e não vai acontecer nada. Mas se vamos anunciar sob o poder do Espírito, certamente o mesmo Espírito Santo vai convencer as pessoas de que elas precisam mudar de vida. Amém? Quero voltar ainda no texto básico e dizer que nós precisamos ensinar a mensagem do reino de Deus, e agora, sem impedimento, sem barreira alguma. Me lembro, professor Brodus Reio, ensinando no Seminário do Sul, o livro de Atos, e ele citava Frank Stagg. Ele falava assim: o Espírito Santo veio para quebrar as barreiras raciais, geográficas, todas as barreiras. E não há barreira que impeça a proclamação do reino de Deus. Amém, irmãos? Nós não precisamos ter medo dos políticos, ter medo da situação econômica do Brasil, precisamos ter medo dos outros, não. Temos que vencer esses impedimentos e anunciar o reino. Tem gente que bota impedimento para tudo. Tem gente que quer atrapalhar a associação, quer atrapalhar a convenção, quer atrapalhar a igreja, quer atrapalhar as organizações da igreja. Tem gente que adora colocar impedimento na obra. Mas nós temos que vencer esses impedimentos em nome de Jesus. Não podemos recuar, como diz o pastor Fernando. Como que eu vou ensinar o reino se a pessoa chega na igreja e demonstra não ter nem experiência com Cristo? Como já passou, acho que eu posso falar já há muito tempo. Cheguei na igreja, um dos coristas, eu sentado assim, eu senti aquele perfume meio estranho, olhei para trás, aquele bafo que veio era cachaça pura. Sim. E era flautista, minha irmã. Mas sabe como é que é? Olha, não mexe com ele não, ele toca flauta. Eu falei: Senhor, não é possível. Será que eu estou sentindo demais? Eu preciso checar. E fui checar. Sentei mais perto. Mas qual foi a minha decepção? Então, chamei essa pessoa depois e falei: vem cá, você faz isso mesmo? Você toma suas pingas e vem para cá tocar? Mas deu uma volta. Foi lá na Inglaterra, voltou. No fim, fez uma confissãozinha desse tamaniquinho assim. Eu falei: então, olha, para com isso, senão você não pode continuar nem tocando aí, de jeito nenhum. O Fluir do Avivamento é uma obra escrita por Frisell. E ele coloca nessa obra aqui o que mais atrapalha dentro de nossas igrejas batistas, e ele trata lá de um setor só das assembleias, só das chamadas sessões. É ali, ele fala, que alguns se deixam ser tomados pelo inimigo para destruir a obra de Deus. Eles se tornam esse impedimento. Eu creio que as assembleias aqui dessa região de Campos são todas tranquilas, ninguém fica bravo, nada disso, né? Mas tem igrejas por aí que não, meus irmãos. Eu sou do tempo de igreja batista, sim, que, de uma forma muito tranquila, um dia uma irmã achou de colocar em cima de um banco que tinha alguns pregos para que a outra sentasse lá depois. Eu sou desse tempo. Lá na Cidade Alegre, na Igreja Batista de Alegre. Isso é triste. Uma pessoa dessa tem o Espírito Santo? De jeito maneira. Não. Então, nós precisamos ensinar a palavra de Deus. E, às vezes, o trabalho, querido presidente nosso, não é só com os de fora, é com alguns que estão dentro, para que se convertam de verdade.
Então, voltando aqui, nós precisamos ensinar a mensagem do reino de Deus. Lembra que eu falei do ensinar, que está ligado aos mestres, à didática? Sim, sejamos mestres minúsculos, né, de letra minúsculas de Jesus. Ensinemos a palavra. Aproveitemos os dons que Deus tem nos dado, principalmente o dom de ensinar, para transmitir aos outros o reino de Deus. Nós vimos que nós precisamos ensinar o reino de Deus com um propósito maior, para ver vidas transformadas. Ah, meus irmãos, como nós precisamos ver mais gente se convertendo ao Evangelho. Como nós precisamos ver mais vidas transformadas pelo poder do Espírito Santo. Como nós precisamos ver mais vidas transformadas para glorificar o Senhor. Mas a gente viu também que a gente precisa ensinar a mensagem do reino sendo leal a Jesus. Eu gosto daquele hino da MCM, né? Servir a Jesus, ó que doce prazer. Ou outro hino que dizia, eu te amo, Jesus. Jesus, sempre te amo, porque sei que és meu, a ti toda a honra e louvores dou eu. Ah, Senhor, como eu preciso ser leal a ti, Senhor. Como eu preciso ser leal aos teus ensinamentos, Senhor. Como eu preciso ser um discípulo obediente à tua palavra, Senhor. Mas a gente viu também que nós temos que ensinar a mensagem do reino de Deus enquanto é tempo. E o tempo passa assim, rapidamente. Olhei para trás e falei, Senhor, eu nem acredito. Já estou com 38 anos de ministério. Parece que foi ontem que comecei. E cada mensagem, cada sermão que vai pregar dá aquela dor de barriga, dá aquela coisa esquisita, e vai e prega. Você pensa que é fácil? Não é, não. Não é fácil, não. É só por obra do Espírito mesmo. E nós vimos também que nós não podemos pregar ou ensinar a mensagem do reino se nós não estivermos sob o poder do Espírito Santo. Temos que orar por um verdadeiro avivamento no meio de nosso povo, de nossas igrejas, de nossas associações, de nossa convenção. E eu não estou falando de exagero, não. Estou falando de coisa séria. Que nós fomos para um lado muito perigoso outrora, onde seminaristas não acreditavam que a Bíblia é a palavra de Deus, onde seminaristas não acreditavam que Jesus operava milagres. Então nós temos que voltar. Senhor, aviva esses seminários, aviva essas associações todas, aviva essas convenções, a Convenção Batista Brasileira, para voltar à tua palavra. Porque é o Espírito Santo que vai quebrar toda e qualquer barreira. E a gente vai poder chegar com a mensagem do reino e vai poder glorificar a Jesus. Vai poder exaltar a Jesus por aquelas vidas que foram transformadas por Ele. Sim, meus irmãos, ensinemos a mensagem do reino de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos fortaleça. Que o Senhor nos encha do seu Espírito para a gente fazer essa obra maravilhosa de ver gente mudando de vida, gente convertida de verdade, para que o Senhor seja glorificado na igreja, no lar e na família, em casa e na rua, em qualquer lugar. Vamos ficar em pé? Quero orar nesse instante por todos, por mim mesmo, por todos. Eu sinto no coração, de repente, você, meu irmão, minha irmã, quer se colocar diante de Deus para dizer, Senhor, me ajude, me enche do teu Espírito para que eu possa ensinar essa mensagem do reino, ou proclamar o Evangelho, ou testemunhar de Cristo. Eu quero convidar você para vir aqui à frente, nós vamos orar juntos aqui, consagrando nossa vida ao Senhor. Eu vou descer, eu vou ficar ali, mas eu gostaria que você viesse, dizendo, Senhor, eu estou aqui. Dizendo, Senhor, eu estou aqui, eu também quero
Que o Senhor me ajude. Podem vir, nós vamos orar juntos aqui, dizendo: Senhor, aceita-nos com os nossos defeitos, não é? Com as nossas dificuldades, aceita-nos, pois nós queremos testemunhar desse reino maravilhoso de Jesus. Nós vamos orar pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de nós, das nossas famílias, e que Ele nos ajude, fortalecendo a nossa fé. Como eu preciso, irmãos, estou dizendo sinceridade do coração, como eu preciso. Se você, meu irmão, quer vir aqui para orar junto, pode vir. Coloque sua família diante do Senhor. Quem sabe seu filho abandonou a casa. Você não vai conseguir que ele seja transformado, a não ser pelo poder do Espírito Santo. Quem sabe a briga de casais, que eu não sei, mas o Senhor quer restaurar essa noite. Quem sabe você já abandonou a entrega dos dízimos e oferta há muito tempo e você quer voltar a fazer. Quem sabe você brigou com seu pastor ou com um diácono na igreja e está aqui. Vem para cá, coloque isso diante de Deus. Deixe Deus resolver isso. Nós vamos orar nesse instante, consagrando a nossa vida ao Senhor. Ó Deus, nosso Pai, aqui estamos na Tua presença. Senhor, nós confessamos a Ti os nossos pecados, as nossas dúvidas, porque não somos perfeitos, mas ao mesmo tempo somos filhos Teus. E nós viemos aqui, Senhor, pedindo que o Senhor nos encha com Teu Espírito, para que nós possamos anunciar a mensagem do reino. Ó Deus, eu Te agradeço a vida desses queridos irmãos, a vida de suas famílias, e Te peço em nome de Jesus, que o Senhor mesmo faça uma obra maravilhosa em seus corações, que saímos daqui cheios da alegria do Teu Espírito, Senhor, da alegria de Jesus, daquela alegria que Ele diz em João 16:22, que ninguém vai tirar de nós, Senhor. Ó Deus, daquela alegria que é parte do fruto do Espírito. Senhor, reveste cada um desses irmãos com a unção do Teu Espírito, para que tenha coragem de anunciar o reino sem impedimento algum, Senhor. Ó Deus, aceita-nos, Senhor. E se é preciso quebrar-nos, Senhor, faça isso, Pai. Se é preciso moldar-nos, Senhor, faça isso.